Amém? Bom dia. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra, onde vamos edificar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Vamos lá? Já abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, tá? Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento e convidando o Senhor para estar aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na Tua presença, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, eu convido o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor, que nós venhamos ter maior entendimento, Pai. Senhor, faz a presença do Espírito Santo nesse local, Senhor, aonde o Senhor possa vir nos orientar o caminho que devemos andar, Senhor, como devemos agir, Senhor, e o que devemos fazer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Gente, a gente está no capítulo 10, tá? De Atos. Abra a tua Bíblia, que Deus me deu uns versículos soltos, porém é um contexto geral e eu vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? Abra a sua Bíblia em Atos 10, a partir do versículo 1. Fala assim: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, e ele era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, e ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um anjo de Deus, aí um dia, ele ali, 3 da tarde, Cornélio teve uma visão e ele viu claramente um anjo de Deus, chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? Aí a gente pula lá para o 34. Então Pedro começou a falar e disse: Agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que os temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem de Deus, que Deus mandou ao povo de Israel. Gente, se vocês pegarem para ler aqui o capítulo 10, vocês vão ver que Cornélio era um comandante do exército, tá, romano, porém, ele tinha um diferencial. Ele acreditava em Deus, ele orava a Deus todos os dias, tá? Ele e a casa dele, como ele era um comandante, então acredito eu que ele era um exemplo para as pessoas aonde ele governava ali, né? Aonde ele comandava, vamos colocar assim. E as pessoas o viam como exemplo, então automaticamente via ele, né, procurando a Deus, via ele sendo devoto de Deus, via ele orando, via ele ajudando os pobres, automaticamente as pessoas vão o seguindo, né? Então acredito eu, isso sou eu achando, tá? Acredito eu que a casa, quando ele fala casa, que são todos, né, automaticamente vendo o comandante fazendo aquilo, automaticamente também eles também criam, né, em Deus, eles acreditam nisso, tá? A gente tem por tendência ter um líder, né? E aquele líder segue, a gente segue o que o líder faz, vamos colocar assim, tá? E qual a mensagem de Deus pra gente aqui nessa situação? Eu não sei se você lembra, lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Foi ensinado que Jesus, a princípio, tinha vindo para os judeus, tinha vindo para o povo dele, tá? Porém, o povo da casa dele não o quis receber, não acreditou nele, né? Descreram dele, né? Então, por conta disso, tá? No decorrer do seu processo de Jesus, outras pessoas de outras denominações, de outras cidades que não era o povo dele, começaram a procurar ele. Então eles viu que a salvação ali abrangeu, né? Ele não veio só para os judeus, ele veio para todos, tá? E é justamente isso aqui, se a gente olhar no contexto da história, tá? Se você pegar para ler o contexto desta, você vai ver que Cornélio era um soldado romano, ou seja, Roma, a princípio, era contra Jesus. Porém, após a ressurreição de Jesus, muitos viram que Jesus era Jesus, que Jesus foi enviado por Deus, entende? Então, muitas vezes as pessoas precisam crer para ver, né? Para poder ter algo assim certo, uma certeza que aquilo ali que está acontecendo na vida dela é realmente algo de Deus para a vida dela, tá?
Isso não foi diferente naquela época. Então, muitas pessoas só reconheceram Jesus após a ressurreição dele, né? Após ele ser morto e ressuscitar, né? E os discípulos dele, os 12 discípulos dele, irem fazer o ID, levando a palavra e recebendo o batismo do Espírito Santo, tá? Mas o que a gente aprende disso aqui também, gente? Não sei se vocês repararam, na hora que eu li, que Cornélio era um soldado romano. Ou seja, a princípio, ele não tinha uma dominância, vamos botar assim, né? Que o mundo hoje embute, né? O mundo hoje impõe, né? O que o mundo impõe hoje? Que para você seguir Jesus, você precisa ir em direção a uma religião, né? Para você conhecer a palavra de Deus, você precisa seguir uma religião, tá? É isso que o mundo embute hoje, né? Se você não seguir aquela religião, né? Tô falando de religião aqui, tá, gente? Eu não tô falando de Jesus. Se você seguir uma determinada religião, você é uma pessoa separada, você é uma pessoa desqualificada, né? O próprio ser humano, ele coloca dessa forma, tá? Então, por quê? Foi colocado dentro dele, né? Que se não for dessa maneira, aquela pessoa ali que fala de Deus, que profere a fé por Deus, não é aceito perante a sociedade, tá? Isso é nos dias de hoje assim. Eu já vivi várias situações assim, tá? De pessoas serem discriminadas por dizerem que acreditam em Deus, dizerem que creem em Jesus, que crer na palavra, porém, como ela não segue uma determinada religião ali, ela foi discriminada por aquelas pessoas. E aqui nesse capítulo a gente tem uma prova viva disso, que não funciona dessa maneira com Deus. Tá? Deus não faz discriminação de pessoas, Deus não faz distinção de pessoas. Tá? Deus veio para todos. Da mesma forma que Deus veio para todos, Jesus veio para todos, porque eles são uma só pessoa. Tá? Então a gente não pode discriminar uma pessoa que ainda não conhece Jesus, tá? Que ainda não reconheceu ele como seu Senhor, né? Ou como Filho de Deus, mas ela tem dentro dela uma vontade de querer estar na presença de Deus, porém ela não sabe o caminho, tá? Então a gente não pode discriminar essa pessoa, né? Deus nos ensinou a amar ao próximo. Amar ao próximo é mostrar o caminho. Amar ao próximo é mostrar para ele assim, olha, esse caminho que você está seguindo pode até ser um caminho bom aos seus olhos, porém a salvação, a vida eterna, esse vazio que você sente vai ser preenchido somente por Jesus, tá? O nosso papel é mostrar o caminho, o nosso papel é mostrar que para ela também tem espaço, para ela também ela pode ser salva, ela pode ser liberta, ela pode ser curada, entende, gente? Então, a gente precisa ter mais sensibilidade com as pessoas à nossa volta, porque o mundo, de um modo geral, ele criou a religião, tá? E se você parar para pensar, você vai ver que existem muitas pessoas no mundo sedentas por resposta, buscando caminhos que foi apresentado para elas como um caminho certo, como algo que aquilo agrega na vida dela e dá uma falsa sensação de liberdade, dá uma falsa sensação de prazer, dá uma falsa sensação que o que ela está fazendo é o correto, o que ela está fazendo está agregando na vida dela. Só que a gente precisa lembrar que a oposição cega, justamente a oposição cega uma pessoa justamente para prender ela, tá? Ali, naquela situação ali, tá? Então, qual é o teu papel? Qual é o meu papel? Qual é o nosso papel que conhecemos a palavra? É mostrar que Jesus veio para todos, para rasgar o véu, tá? Que a oposição coloca perante essas pessoas,
tá? Então nós precisamos amar, nós precisamos nos doar mais, nós precisamos querer buscar mais a Deus, querer ter mais relacionamento com Deus, porque quando a gente procura mais a Deus, a gente tem mais relacionamento com Deus, tá? A gente consegue nos doar mais, a gente consegue estar mais presente na vida do outro, a gente consegue ter maior discernimento de espírito e ver que aquela situação que aquela pessoa ali está passando é uma situação ilusória, tá? Então, se hoje você tiver uma pessoa do seu lado que crê em Deus, crê que Jesus é filho de Deus, crê que Jesus, né, é filho de Deus, porém ainda não o reconheceu como seu Salvador, cabe a você mostrar para ela, né, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para transformar, que Jesus veio para agregar na vida dela e na vida de todos, tá? A gente precisa entender que Jesus não é uma religião. Jesus, ele não fica preso a algo. Jesus está muito acima disso, entende? Então a gente precisa levar, né, o amor. Jesus é o amor. Jesus é o amor em pessoa, né? Ele nos ensina a amar todos os dias. E se a gente levar o amor para essas pessoas, tá? Que ainda, de algum modo, querem conhecer Jesus, porém ainda não o conhecem e buscam ele em outros lugares, tá? Essas pessoas, elas vão ser impactadas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lançar a semente, a gente precisa ter a coragem, tá? De ir lá e lançar a semente e falar, olha, você segue isso aqui, mas eu conheço uma pessoa que está bem acima disso e ela tem um amor incondicional por você. E dali você começar a falar, dali você começar a falar da história de Jesus, começar a contar de Jesus. Deus vai te dar todo um entendimento, tá, espiritual, para você falar e abordar uma pessoa, tá? Seja ela na rua, seja ela na tua família, seja ela onde Deus te colocar para falar, tá? Se a pessoa for mais nova, Deus vai te dar um entendimento de uma forma de linguagem, aonde você consiga atingir aquela pessoa mais nova que você, ou aquele jovem, ou aquela criança, tá? Então, o que a gente precisa ter? Coração desprendido. Coração desprendido em querer ajudar. Coração desprendido em querer mostrar, né, para o outro que o caminho que ele está seguindo não é um caminho da salvação, não é um caminho da eternidade, tá? Lembrando que nós não podemos julgar o outro, tá? Nós estamos aqui para estender as mãos, não para recolher as mãos, tá? Então, seja você a pessoa que vai fazer diferença na vida de alguém, seja você a pessoa que vai mostrar que Jesus é a salvação, que Jesus é a porta, que Jesus, através dele, a gente consegue a eternidade, a gente consegue ser transformado, a gente consegue ser liberto, a gente consegue ser curado. Então, seja você essa pessoa que fará a diferença aonde Deus colocar, lembrando que Jesus e Deus vieram para todos, sem distinção de raça, sem distinção de pessoa, sem distinção de nível social, sem distinção de nada, gente, tá? Então, ame quem Deus colocou do seu lado, tá? Às vezes a gente pede para Deus assim, Senhor, me dá paciência, me dá... eu queria que as pessoas me amassem mais, eu queria ser mais aceito. Às vezes Deus ele não vai te dar, ele não vai pegar assim numa estante, um pacotinho, ele vai entregar para você e falar assim, olha, bebe isso aqui, come isso aqui, que a partir do momento que você comer isso aqui ou você beber isso aqui, igual um comprimido, você vai passar a ter mais amor dentro de você, você vai passar a ter mais paciência dentro de você. Ele vai te dar situações, ele vai fazer você passar por situações que você vai crescer naquela situação, que você vai ter que resolver com aquela situação, tá? Então, assim, você está pedindo mais paciência, ele vai te dar a tribulação para você exercer a sua paciência.
Ele vai te colocar em cenários e vai trazer pessoas para sua vida a qual essas pessoas te tiram do sério, a qual essas pessoas te irritam, para você exercer o seu domínio próprio e aprender a ter paciência. Se você é uma pessoa que quer ser amada, né, que busca o amor em alguém, você primeiro precisa se amar. Então Deus vai te colocar em situações que você venha exercer o amor ao próximo, tá? Que você venha a aprender como é amar para poder ter esse amor de volta. O amor a gente conquista, gente, a gente não impõe, tá? Então eu não tenho como impedir para você, pelo amor de Deus, me ame. Pelo contrário, como a gente pede isso para alguém, a gente se coloca numa posição como essa, isso causa uma repulsa na outra pessoa. A tendência da outra pessoa é se afastar. Não porque talvez ela não goste de você, ou não porque ela não gosta de você, mas às vezes ela tá numa situação dela lá que ela também não consegue amar. Ou ela não sabe o que é o amor. Então como que ela vai te dar? Entende, gente? Então pra gente ter do outro, primeiro a gente precisa doar, primeiro a gente precisa dar, primeiro a gente precisa fazer, tá? Automaticamente, quando a gente se desprende para o outro e a gente se doa para o outro, o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro da gente, começa a nos mostrar que aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, a gente dando para o outro, a gente vai receber, porque a gente vai estar plantando sementes boas para colher futuramente, tá bom? Então, começa a olhar para o outro que não conhece Jesus ainda com mais carinho, tá? Começa a olhar para o outro com mais sensibilidade. Você não é diferente de ninguém, você não é exclusivo. Todos nós somos iguais perante a Deus, tá bom? E viemos para servir, viemos para estar à disposição do reino. Então, se Deus te colocou num local, seja o Filho de Deus e haja como Jesus agiria, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento, ok? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, Pai, por mais uma palavra, Senhor. Que palavra, Pai. Senhor, que nós venhamos ter um coração mais humilde, Pai, na Tua presença, que nós venhamos ter o coração, Senhor, mais voltado para Ti, Pai. Paizinho, nos ensina, Pai, a ter mais compaixão, a ter mais amor pelo próximo, Senhor, porque o amor cura tudo, Pai. Se nós nos dispusermos a amar ao próximo, eu creio, Pai, que o Espírito Santo colocará amor nos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra venha chegar aos corações certos, Senhor, venha fazer morada, venha criar raiz e venha despertar no coração de cada uma das pessoas que assistirem, Pai, a Tua mensagem, a Tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida, Pai, venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que sara, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha a ser transformada pelas Tuas mãos, como da água para o vinho, Senhor. Que elas venham crer, Pai, aos olhos nus, Pai, que elas venham crer e ver que o Senhor transforma, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que essa mensagem venha fazer a diferença na sua vida. Passe a enxergar o outro como seu irmão, em Cristo. Porque assim você vai ter maior sensibilidade e vai ver que se hoje você está no lugar que você está, agradeça a Deus por tudo que você tem. A gente não sabe o dia da manhã. Aquela pessoa que hoje é um pouco menos afortunada que você, talvez ela não teve as mesmas oportunidades que você, ou talvez ela fez escolhas erradas na vida dela que levaram a ela a estar na situação que ela está hoje. Porém, cabe a você, com os olhos de Cristo, olhar aquela pessoa e dar um novo rumo para a vida dela e ajudar ela a querer a ter um novo rumo, tá bom? Olhe com os olhos da compaixão. Pede a Deus para transformar o seu coração,
Pede a Deus para você aprender a amar verdadeiramente o próximo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.